Então, para a gente sintetizar a ética cristã, durante a Idade Média, o cristianismo se estabelece como teoria no campo filosófico. A representação ocidental do divino não é mais a natureza e passa a encarnar na pessoa Jesus Cristo. Então, antes nós tínhamos lá uma representação do divino como algo natural, e hoje nós já temos ali um norteador, que era Jesus Cristo ali, né, que era o Filho, né, que veio ali para doutrinar, para poder as pessoas seguirem ali aquele legado ali, aqueles costumes, aquela doutrina. Então, nesse momento, a moral passa a ser entendida como a busca da perfeição, a imitação de Cristo. Então, quando nós estamos falando do cristianismo, né, da ética cristã, nós estamos falando de um padrão que é Jesus Cristo e as pessoas seguindo aquele padrão ético ali de Jesus. Caso as pessoas não sigam aquele padrão, elas são consideradas imorais, elas não estão dentro da moralidade, né? Então, essa nova concepção da pessoa humana, do indivíduo, é o próprio cerne do processo civilizador ocidental. Então, é o que eu falei, ele veio como doutrinação mesmo, né? Para criar uma doutrina ali, para organizar, né? Resultando em todos os direitos da pessoa humana. A ética cristã articulada a liberdade e a vontade, que é o que eu falei sobre livre-arbítrio, né? Você querer ou não ir. Apresenta essa última como essencialmente dividida entre o bom e o mal, né? Então, eu posso escolher um caminho ou outro, mas se você escolher tal caminho, talvez não te leve ao céu, né? Foi o cristianismo que subordinou o ideal de virtude, a ideia do dever e de obrigação. Fez da humildade uma virtude essencial, o que era desconhecido pelos antigos. Então, aquela bondade, aqueles atos virtuosos que Aristóteles iniciou lá, nós tivemos uma sequência desses atos na ética cristã, né? A humildade, os atos virtuosos, os atos de bondade eram essenciais para que você alcançasse o céu, né? Agora, saindo um pouquinho da ética cristã, nós vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo e a ética. E eu trouxe aqui para essa aula o livro de Weber, que fala um pouquinho sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Como eu falei, nós vamos fugir só um pouquinho da questão da ética cristã. Por que só um pouquinho? Porque Weber fala no livro dele que a questão da ética protestante foi essencial para a ascensão do capitalismo, né? E por quê? Tem um determinado versículo na Bíblia Sagrada, né, que diz que o trabalho dignifica o homem. E quando Weber veio com essa obra da ética protestante, o espírito do capitalismo, ele relaciona o papel do protestantismo, né, que é da religião protestante, à formação do comportamento típico do capitalismo moderno. Então, ele traz a ideia de que os valores do protestantismo, como a disciplina, a poupança, então ele percebe que os cristãos estavam guardando muito mais dinheiro, que os cristãos estavam investindo muito mais em levar os filhos para a escola, que os cristãos eram mais assíduos no trabalho, né, que eles tinham um dever ali, eles tinham um cumprimento ali muito maior. Então, o que ele percebe? Que isso daí promove o surgimento do capitalismo. Então, esse conjunto de regras aí que a própria ética cristã coloca, de você ter que ir num trabalho, que o trabalho é bom, né, que lá no início Adão e Eva que é uma colocação imposta por Deus do trabalho, porque Deus colocou o trabalho para o homem, né? Então, o cristão protestante, ele já vem com essa ideia aí. Então, esse protestantismo, ele fortifica o capitalismo. Então, para Weber, esses valores são incorporados na ética ocidental como estrutura da confiança, valor essencial à manutenção da sociedade, do contrato, que é a sociedade burguesa. Então, basicamente, a ideia do livro é essa, tá? É relacionar mesmo a religião protestante, ao cristianismo protestante, com o impacto que ele tem sobre a questão do capital. E Kant. Immanuel Kant, ele já vem dizendo um pouquinho sobre 4 pontos aqui que eu ressaltei para vocês. O desinteresse à universalidade, ele diz que o homem é livre porque não está sujeito às leis físicas da natureza. Sua virtude reside na ação e, ao mesmo tempo, voltada para os interesses individuais
e universais. Então, ao mesmo tempo que ele está pensando no todo, ele está pensando em si mesmo. Para Kant, na natureza há leis e na ética deveres. E a existência do dever me diz que sou naturalmente livre do dever. Por quê? Pelo fato de ser livre, ter boa vontade e preocupação com o interesse geral, há algo que nos ordena uma resistência, até mesmo um combate contra a naturalidade ou a animalidade que existia em nós. Então, por mais que eu tenha um comportamento que dentro de mim eu queira fazer aquilo, né? Vamos supor, vamos pensar num exemplo aí. Você está tarde da noite, você está no trânsito e o sinal está aberto, mas não tem nenhuma pessoa passando e você quer passar com o carro. Dentro de você, você quer passar com o carro porque não tem ninguém passando, não tem ninguém vendo, né? Mas dentro de você, o bem geral, né? Vamos pensar ali na frase que foi usada aqui no slide, ó. Olha só. Nós temos o dever, e o dever me diz que sou naturalmente livre do dever, porque pelo fato de ser livre, ter boa vontade e preocupação com o interesse geral, há algo que nos ordena uma resistência. Então, olha só, por mais que eu sou livre para mim poder ir lá e passar o sinal, né? Mas existe algo lá dentro de mim e aquela preocupação, porque e se acontecer tal coisa, e se na hora que eu virar ali a esquina tiver um carro que vai descer, né? Vai te ordenar a resistência, né? De bater com aquilo que está dentro de você pedindo para que você faça, né? Então, basicamente é isso. Então, nesse exemplo que eu dei, cumprindo o padrão ético, essa pessoa não passaria o sinal, né? Agora, se estiver fora da ética, aí ela já passaria, né? Imperativo categórico. Imperativo porque não se pode subtrair a ele, não é um conselho, e categórico porque não admite o contrário daquilo que está mandando. Então, quando você fala, principalmente em ética profissional, né, que já nós vamos falar, ninguém está te dando um conselho de que você deve usar uniforme, né? Simplesmente você ganha o uniforme e a ética da empresa que você esteja utilizando aquele uniforme. Então, ele é imperativo porque não é um conselho. Mas ele é categórico porque ele não admite o contrário. Não pode ser feito diferente daquilo que é colocado. Perfectibilidade. A ética kantiana vai propor que a liberdade humana consiste justamente nas nossas capacidades de ir além das determinações naturais, de satisfazer os nossos interesses particulares para agir de acordo com os interesses gerais, isso é, universais. Aí volta de novo naquilo que eu falei sobre deveres lá em cima. A gente muitas vezes abdica daquele interesse nosso próprio, do que a gente acha correto, para poder satisfazer os desejos do coletivo, né? Porque dentro ali tem um padrão ético. Um exemplo disso, clássico, mexer no celular. Em muitos lugares nós não podemos fazer uso do telefone, é proibido o uso do telefone, né? E você, dentro do seu valor, para você não tem nada a ver, então você usaria o telefone. Mas dentro do padrão ético daquele lugar ali, não pode usar o telefone. Então, a gente abdica do nosso interesse próprio para poder estar satisfazendo o geral daquela comunidade, daquele grupo ali. Ele também acreditava no reino dos fins, né? A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade dos outros. Essa frase aí é muito especial para nós, né? Nós precisamos ter isso muito intrínseco em nós, né? Que é respeitar o espaço mesmo, né? A liberdade de cada um, a minha liberdade, ela termina onde começa a sua, né? Então, nós precisamos respeitar uns aos outros. E essa limitação pacífica que pode permitir uma vida social harmônica e feliz. E essa harmonia é uma construção humana e não mais um fato pronto pela natureza ou dada por Deus. Ou seja, os homens vivendo em liberdade, mas com vontade dirigida pelo dever. Então, o que está dizendo aqui? Que não é somente igual era nos tempos antigos, porque antes a gente tinha aquela coisa assim, você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno. Não. Agora já é uma coisa mais livre mesmo, né? É algo mais livre, né? Então, é uma construção humana, né? É natural, tanto que utiliza muito a palavra natureza, né? Porque é natural, é algo natural, não é algo imposto. O imperativo categórico, razão do agir ético, que é quando a gente age tendo
humanidade como fim e jamais como meio. Não tratar os sujeitos como coisas. Age como se a máxima de tua ação pudesse ser realizada por todos os homens e por qualquer homem. O que está dizendo aqui? É aquela pessoa que às vezes, olha só, o exemplo clássico que eu vou dar aqui. Vai tirar férias, aquela pessoa que não passa o serviço porque ela tem medo que outra pessoa venha e tome o lugar dela, né? Ela age como se aquele trabalho ali dela fosse algo que ninguém possa fazer, né? Então, olha só, age com a máxima de tua ação pudesse ser realizada por todos os homens e por qualquer homem. Então, o que eu faço, qualquer um pode fazer, porque ele também é humano, né? Então, nós precisamos pensar dessa forma. Valor absoluto. E esse valor absoluto é a pessoa humana. O objeto de nossos desejos tem um valor relativo. É apenas um meio de alcançar nossos objetivos, pois só o homem tem valor absoluto. Então, é pensar que, por mais que nós trabalhemos para no fim do mês ter um dinheiro, ter um salário, as pessoas que convivem conosco têm um maior valor. Então, nós precisamos pensar nesse ponto, né? Que o objeto de nosso desejo, que a gente quer alcançar, ele tem que ter um valor relativo nas nossas vidas. E o nosso maior objetivo tem que ser o convívio com os outros, tem que ser aquela relação saudável, prazerosa, né? O nosso maior objetivo tem que ser a questão humana, né? Se não existissem seres racionais, a dimensão da moral no mundo simplesmente desapareceria. Tal reflexão foi essencial para que a humanidade deixasse de considerar os seres humanos como coisas, e abandonasse a ideia da escravidão de outros seres humanos. Olha onde que nós chegamos, olha, em questão de valor moral. Além de estruturar teoricamente a luta por direitos iguais. Então, quando nós pensamos em valor moral, agora a gente chegou onde eu queria chegar, né? Pensar também na questão da escravidão. Quando nós olhamos para a questão da escravidão, né, vamos falar do Brasil em si, nós estamos aí pensando em seres que para chegar a determinado objetivo, estão escravizando pessoas. Então, nós temos que lembrar da questão do valor absoluto e da questão do valor moral. Por quê? O mais importante ali é o humano, é a humanidade. E o que nós estávamos fazendo com a humanidade naquele momento? Nós estávamos batendo, né, deixando marcas, não só físicas, né, mas marcas emocionais naquelas pessoas ali, que são seres humanos tanto quanto nós, né? Então, assim, isso é algo muito profundo e é algo que nunca pode ser esquecido e que também não posso te dizer que isso está totalmente banido da nossa sociedade, sabe? É algo que ainda está presente em algumas das nossas ações, em alguns pensamentos que nós temos e que nós temos que abolir isso.